Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo de Saúde. Hoje estamos aqui em aglomeração, estamos aqui eu, Fernando, estamos aqui com o Robson Maílio, a Beatriz Toledo e o Nicolas Coração, que fazem parte da clínica Fisiopersonalizada. Primeiramente a gente vai vou falar primeiro as damas, né? A gente vai ser educado, vamos dar a palavra para a Bia se apresentar para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Beatriz, sou fisioterapeuta na RM, Fisioterapia Personalizada. Sou pós-graduanda na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em cardiorrespiratória e metabólica. Sou formada na Universidade Paulista, Unip, no ano de 2021. Bom, lá na RM eu fico no setor de cardiopulmonar e neurofuncional. Nicolas? Opa, bom dia, tudo bom, galera? Eu sou o Nicolas Coração, eu tenho 22 anos, também sou formado na Unip, né, junto com a Bia aí. Eu trabalho com a parte de ortopedia e traumatologia. Também sou aluno de pós, faço uma Inspirar, traumatologia esportiva também. E trabalho na RM também, junto com essa parte também aí. Olha, bom dia, galera. Bom dia a todos aí. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Obrigado pelo convite, por ter aceito aí para a gente bater um papo legal com a galera. E eu sou formado desde 2005, na antiga Uniban. Nem existe mais Uniban, a Uniban acabou fechando, mas era uma baita de uma faculdade particular, era bem bacana, muita gente se formou lá, e aí esse ano, no meio da pandemia, aí, resolvi montar o consultório, né, da RM Fisioterapia Personalizada, e então desde 2005 para cá, eu sempre trabalhei com a parte do atendimento domiciliar, exclusivamente falando, sempre no particular, né, e aí fui fazendo cursos voltados para ter o atendimento domiciliar e voltando para uma situação de ter o que fazer dentro do domiciliar sem ocupar muito espaço, né? Então, a acupuntura auricular, a parte de técnicas manuais, tudo. E aí, eu acabei mais para frente fazendo especialização de fisiologia do exercício voltado para treinamento adaptado para doenças crônicas, né? E até porque eu, desde então, desde formado, comecei a trabalhar com a parte de geriatria, né? Então, eles têm várias demandas aí que acabam ajustando nessa questão que foi feito lá na Escola Paulista de Medicina, junto com o pessoal do Instituto Biodelta, que é com o professor José Maria Santarém, né? Então, bem bacana a turma lá e é um baita de uma ferramenta de trabalho, não só para doença crônica, mas para toda fase de doença, assim, né? A pessoa que está no pré-cirúrgico ou no pós-operatório, pessoas com uma situação mais grave, de alguma doença por imobilidade. Então, o curso, para mim, me ajudou bastante lá, né? Então, me dá bastante ferramenta para lidar com isso. Uhum. Que legal. E aí dá para ver, baseado no tema que a gente vai falar, de musculação terapêutica adaptada, que é bem a sua área, né? E eu queria que você começasse esse tema falando tanto da origem, né? Se começou com o seu mestre que você falou, e até mesmo o conceito, né? Do que seria, e depois a gente vai se aprofundar mais nos outros nichos. A ideia é assim, a gente tem a situação fisiológica da perda de massa muscular, né? Então, a partir dos 30 anos, existe uma perda de massa muscular fisiológica. A ideia é que, dentro dessa perda de massa muscular fisiológica, você acabe entrando com a parte de fortalecimento muscular, com esse conceito da musculação mesmo, só que adaptado a essas pessoas mais fragilizadas, ou por doenças crônicas, um problema renal, um problema cardíaco, um problema pulmonar, ou alguma outra situação que fez ela ficar muito imobilizada e aí acaba agravando essa perda de massa muscular, ou então até em pessoas que estão no processo de uma outra patologia crônica, tipo uma tendinite de ombro, alguma situação crônica de joelho, por exemplo, e aí você lida com essa parte da atividade muscular, voltando para ganhar função, mas de uma forma adaptada,
né, para que você vá ganhando condicionamento físico desse tendão, dessa musculatura, de voltar a ter a função que tiver de uma forma gradativa, e isso associado depois às outras atividades, como na parte cardiorrespiratória, na parte esportiva também, acaba entrando tudo isso junto, porque a gente via lá pessoas que tinham problemas pulmonares e renais e cardíacos, e ela fazia a parte muscular, e isso melhorava muito essa parte cardiorrespiratória dela, né? Então ela já não tinha tanto mais cansaço de se movimentar durante o dia ou nos afazeres dela, porque ela já tinha mais força muscular, né? E eu, como eu trabalhei desde a época de formado, eu trabalhei com geriatria. Aliás, foi uma coisa engraçada, porque eu não escolhi muito a minha área, a área que me escolheu, na verdade, né? E essa história foi engraçada porque eu trabalhei na antiga Amico. A Amico era um plano de saúde braço da Mil. Então, a Mil era o top de linha, e aí você tinha a Amico, que era um grupo, era um pedaço da Mil. E eu me formei, aí eu já fui fazer estágio lá remunerado, depois passei um ano e entrei como fisioterapeuta para cuidar dos outros estagiários. E aí eu rodei todos os consultórios, né, todas as clínicas, e existiam várias no São Paulo inteiro. E a sede, que era na Vila Mariana, foi engraçado porque a mãe da diretora da Mico precisava de fisioterapia em casa. Cara, eu tinha acabado de me formar praticamente. E aí veio a minha chefe na época e falou: ó, vou te dar uma pessoa para você atender. Você vai começar a atender a dona Nair. Falei, quem é a dona Nair? A dona Nair é a mãe da Andréia. Falei, quem que é a Andréia? A Andréia é a diretora da Mico. Eu falei, putz, você tá de brincadeira. Ele falou, não, vai lá. E ela tinha um problema no joelho, uma indicação para fazer cirurgia de prótese no joelho, porque ela queria viajar para a Inglaterra, onde a filha dela morava lá. E aí eu comecei a atender domiciliar, então eu acabei indo para o domiciliar, acabei indo para a geriatria nisso. E aí, por conta desse atendimento, todos os outros que vieram foram por indicação da dona Nair. Então, a dona Nair foi indicando um, foi indicando outro, foi indicando outro. Eu até brinco, assim, eu nunca tive cartão de visita. Fui ter cartão de visita agora, que a gente formou o consultório. Então, cada um tem seu cartão de visita, mas nunca tive cartão. A pessoa pegava meu telefone. E aí, nessa necessidade de ter um pouco mais de conhecimento de como fazer um fortalecimento muscular apropriado para a pessoa se reabilitar para um pré-cirúrgico e depois para um pós-cirúrgico, é que eu já estava de namoro com esse curso do Instituto Biodelta, que era um curso longo, ia tomar muito meu tempo, ia ter que parar de fazer alguns atendimentos e tal. E ele tinha uma vantagem de ser associado à Escola Paulista de Medicina. Então, você tem até hoje lá, como se fosse um mini curso de medicina. Então, você passa por todas as áreas, por todos os médicos da Escola Paulista de Medicina vão dar aula para a gente, para mostrar qual é a função do fortalecimento muscular e qual a importância do fortalecimento muscular para as pessoas fragilizadas, seja ela numa situação cardíaca, no pulmonar, no renal, numa artrite, numa artrose, qualquer situação dessa. E aí eu fui colocando isso dentro do atendimento. Então eu falei meu, que coisa fantástica. E a gente via lá, é lógico que você fazia a parte teórica, depois você faz a parte de estágio na clínica do Santarém. E aí o Santarém desenvolveu uma linha de equipamentos dele para que a carga, a sobrecarga muscular não tenha tanta sobrecarga articular também, né? Aí você vai para os exercícios isométricos, você vai para os exercícios nesse sentido de adaptação a cada situação. E aí, tirando a parte do equipamento que o Santarém desenvolveu, quer dizer, o conceito você consegue levar para dentro de uma casa, normalmente, para dentro do consultório, para qualquer lugar. Você não precisa ter obrigatoriamente o equipamento dele para fazer o atendimento que ele faz lá. Você tendo o conceito, você já consegue aplicar. E daí para frente foi, né? Então a grande sorte, até a gente comenta entre nós lá no consultório, e a gente tem tido prova disso, né? Tirar a pessoa da imobilidade dentro de qualquer situação patológica é o mais importante.
né? Às vezes a gente chega lá e a pessoa fica até fala para assim, a atividade que eles fazem, que os pacientes fazem conosco no domiciliar, talvez seja a maior atividade do resto do dia deles. E aí, o que a gente tenta fazer depois é fazer com que a família se engaje nesse atendimento também, para que a família consiga manter essa pessoa fora da imobilidade. Também, assim, adianta até um certo ponto. A gente chega lá, faz a atividade de uma hora e pouquinho de atividade com ele, e a pessoa depois descansa. Ok, mas ela tem o resto do dia ainda, né? Ela precisa tentar se movimentar novamente. E o que a maioria das vezes acontece é que a pessoa fica sentada. Acabou a física, vai, graças a Deus, acabou, e vai deitar e não faz mais nada o dia inteiro. Então, essa é a nossa briga lá com relação ao nosso atendimento do dia a dia. E a gente vê quando a gente consegue pegar esse conceito da atividade física muscular num paciente recém-lesionado, como a gente pegou ultimamente, a gente vê quanto que isso evolui muito rápido, né? E aí depois você tem fora da parte de musculação terapêutica, você tem as outras coisas que auxiliam, né? Então, por exemplo, nesse conceito, eu acabei fazendo a parte de acupuntura auricular da aurícula francesa, né? E aí eu também acabei indo para esse ponto, porque ele é um artifício que ajuda bastante, é uma técnica que ajuda bastante, até para a pessoa que tem dor, mas ela precisa fazer uma atividade, e aí você consegue, com pontos na orelha, né, aliviar aquele incômodo e fazer com que ela consiga fazer a atividade. Quer dizer, dentro de uma situação de outra técnica de acupuntura, tipo uma sistêmica, que você tem que colocar agulha em vários pontos do corpo, a pessoa não faz atividade, né, naquele período. E na aurícula francesa, como na aurícula chinesa, que o Nicolas também fez, tem essa vantagem, né? Você coloca o ponto e bota a pessoa para trabalhar, que é o que mais interessa, né? E aí a gente tem essa mescla lá no consultório, que é justamente ter auxílio da Beatriz, da doutora Beatriz, com relação a cardiopneumo, porque também nem toda situação você vai ter a musculação terapêutica como prioridade. Às vezes você chega lá para avaliar e a pessoa está tão cansada, sentada, que não tem como ela iniciar uma atividade física se você não melhorar a parte cardiorrespiratória dela primeiro. Uhum. Né? E aí as coisas andam junto. Então, muitas vezes a Bia até acaba entrando aí nesse começo, Fabia, prepara lá primeiro, ensina o cara a respirar primeiro para depois a gente começar a fazer exercício com ele, né? Senão não funciona, né? É bem complicado isso. Mas essa área que a gente acaba atuando lá, que eu mais atuo, né? Sim, isso que eu ia perguntar. Tem duas relações que eu pensei. Pelo que você me falou, é uma coisa muito mais para o paciente idoso do que para o jovem, por exemplo, o público do Nicolas, né? A gente tem que primeiro perguntar para o Nicolas se dá para adaptar também para essa população mais jovem, atleta, que está com uma lesão traumática, por exemplo, e também onde entraria a Bia, por exemplo, para ver, será que ele está preparado para fazer isso? Será que a gente tem que melhorar? O cara teve Covid, teve 2 vezes, ou ele tem doença de Chagas, por exemplo. Qual que seria a sua atuação, Bia? Bom, a minha atuação, a gente separa muito a cardiorrespiratória da questão musculoesquelética, né? Mas, na verdade, é uma coisa que está muito ligada. Eu não consigo trabalhar a parte cardiorrespiratória desse paciente se ele não tiver um bom condicionamento físico. E nos testes da cardiorrespiratória mesmo, os testes submáximos, os testes de degrau, testes de caminhada de 6 minutos, envolve a parte musculoesquelética, então são coisas bem ligadas. Uhum. Que mais? Qual que foi a pergunta? Repete para mim, por favor. Se, por exemplo, a situação que o Robson falou, que antes dele começar a fazer a musculação, ele tinha que ter um condicionamento para isso. Uhum. Então, normalmente a questão do paciente chega para a gente com muita dispneia, os esforços, né, para realizar a atividade. Normalmente são realizados alguns testes antes, para a gente ver se esse paciente se enquadra na parte cardiopulmonar, né? Porque às vezes ele só tem uma dispneia para realizar os exercícios, às vezes ele só tem alguma uma limitação, mesmo que pequena,
Mas aí eu entro com uma conduta um pouco menor do que eu entraria com um paciente, por exemplo, um paciente DPOC, um paciente pós-Covid, né? Paciente que é mais voltado para musculoesquelética, eu venho com um degrauzinho a menos, avalio de uma forma diferente de um paciente com patologia, por exemplo, pós-Covid, DPOC. Entendi. E aí, perguntando para o Nicolas, tem como fazer essa adaptação da musculação terapêutica para esse paciente mais jovem, por exemplo, que foi um PO, que foi, né, o Robson comentou de uma tendinite, por exemplo, né, nos seus 40, nos seus 30 e poucos? Tem, com certeza. O que eu acho que é o que muda, assim, talvez seja a intensidade, né, que a gente vai fazer da atividade física. Com o idoso, a gente tem que ir respeitando mais as pausas, né, principalmente que muitas vezes os idosos, eles têm problemas associados, tem diabetes, tem pressão alta, né, tem aquele cansaço por esforço, então que é legal a gente sempre ficar de olho. Mas eu acho que uma coisa que se identifica muito num no outro são as atividades funcionais, né? Porque antes, pelo menos, acho que era muito uma coisa muito quadrada. Hoje em dia, não, a gente vai mais para o que a pessoa precisa, né? O que a pessoa faz? Não, ela levanta e gosta de ir no banheiro sozinha. Então é legal, isso que a gente vai trabalhar. Isso remete tanto para o idoso quanto para o jovem adulto, assim, também, né? O que o cara faz? O cara pedala, ele nada. Legal. Então vamos trabalhar essa parte mais pliométrica para o que ele faz no dia a dia, assim. Eu acho que isso se identifica muito, o que muda mais é o que a pessoa faz para a rotina dela, sabe? Sim. Do quanto ela vai demandar, né? E aí, voltando no conceito, tem alguma diferença entre a musculação convencional e a terapêutica? A ideia é assim, toda instrução é baseada nessa questão do atleta, né? Então, como que o atleta treina para ter a hipertrofia? Basicamente é isso. Lá. Depois disso, você vai fazer a adaptação conforme a situação de cada um, né? E aí a gente até tem essa questão no consultório e no atendimento domiciliar, nessa situação bem individualizada e muito personalizada para cada pessoa lá. Então, não dá para passar o mesmo tipo de treino de fortalecimento muscular para você melhorar a função igual para todo mundo, né? Então, dentro da condição muscular, o que se sabe é para que você tenha melhora do condicionamento físico, melhora da musculatura, melhora da função de tendão, melhora de tendinite, você precisa obrigatoriamente colocar alguma sobrecarga nesse tecido. Senão não funciona, né? Então, só que o que a gente tem de problema, talvez não seja um problema, mas seja uma falta de cultura ainda, né? E eu brinco, comento isso direto, porque assim, para nós que seremos os futuros velhos, a gente sabe disso, que músculo precisa de sobrecarga para ele ganhar mais fibra muscular, ele ficar melhor e você conseguir ter melhor qualidade de vida e diminuir os problemas de doença crônica. Para as pessoas que têm acima de 70 anos, 60 anos, essa necessidade de avanço de gradual de carga é mais difícil de aceitar. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu atendo 3 vezes por semana, de 84 anos de idade, que quando você coloca no aparelho lá da academia dela, que não tem como ser menor, mas quando você coloca um tijolinho a mais, ela já está fazendo isso treino há muito tempo, quando ela faz, ela tem a percepção da carga, a pergunta que ela me faz é assim, para que tanto peso se eu não vou carregar a mala? Aí você tem que lidar com ela, que ela precisa manter o estímulo muscular, ela precisa tentar combater essa situação da perda de massa muscular, fazendo com que você tenha uma manutenção ou melhora da massa muscular fazendo exercício físico. E tendo sobrecarga. Então, uma coisa que não é todo mundo que tem acesso, mas é uma coisa que caminha muito junto no tratamento que eu gosto de fazer, por exemplo, é quando você você consegue unir, por exemplo, nutricionista que faz exame de composição corporal, principalmente quando você pega um idoso. Então, a gente tem um caso, por exemplo, que a gente atende, que a pessoa tem um problema sério de saúde, faz um tratamento de quimioterapia,
mas desde quando eu atendi, eu propus para ela, eu falei, você vai numa nutricionista, a gente vai te indicar uma pessoa, eu conheço uma pessoa, você pode conversar com ela, e ela vai fazer essa bioimpedância para ter essa composição corporal sua, para a gente saber como está agora, para saber o que a gente pode fazer para melhorar, e aí, à medida que você for indo refazendo esses exames a cada 3 meses, a gente vai acompanhando por um gráfico como que a gente está indo com relação a esse tripé que precisa, que é a alimentação, a parte nutricional, o exercício físico e essa parte de hidratação, e que também faz a parte de composição muscular, que é um problema no idoso, né? Eu falo que cada 10 idosos, você pergunta quem tomou água, 15 não toma. Então, quer ganhar músculo como se não toma água? Fica difícil, né? Então, e aí quando você percebe a linha do tempo nessa pessoa que a gente acompanha, você percebe uma melhora de composição de massa muscular muito grande, quase linear, assim. E para a gente, se você imaginar que você já não tem a perda, se você já não tem a queda de massa muscular, diminuição de massa muscular, já significa muita coisa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma artrose, por exemplo, lá, que tem um problema de massa muscular enorme com relação à parte de coxa, panturrilha, e ela anda e o joelho é todo instável, se você melhora a massa muscular dela, a dor de artrose dela já diminui bastante. Aí depois você vai para as outras coisas para completar esse tratamento, numa situação de os artifícios físicos, um ultrassom, um laser, alguma coisa assim, para ajudar nesse processo inflamatório crônico. Mas o que é importante é que quando você consegue melhorar essa composição muscular, você consegue melhorar essa autoestima do paciente também, você melhora a confiança dele para fazer as coisas do dia a dia, você evita muitas quedas, e a gente está com um paciente recente aí que, cara, o cara tá saindo sozinho de casa. Você fala, mãe do céu. Você fala, rapaz, é um problema que a gente tá causando, entre aspas, uma boa causa. Mas você imaginar que essa pessoa ficava o dia inteiro prostrada dentro de casa, com medo de cair, com medo de fazer as coisas, e depois no tempo trabalhando, o Nicolas trabalhando com ele, a Bia trabalhando com ele, a pessoa pegar a chave de casa e falar assim, eu vou no meu parente que seja na rua, 10 metros, 20 metros, sozinho, cara, não precisa mais nada, né? Então, a gente percebe que quando você melhora essa questão muscular, de ganho de força, e melhora essa qualidade de vida, melhora esse contexto todo, né? Essa autoconfiança, você melhora a dor, você melhora a questão de equilíbrio, você já evita quedas, você volta a ter a questão social do paciente, né? Porque muitas vezes ele, por falta da fraqueza muscular, por conta da fraqueza muscular, ele não quer sair. Ah, porque eu vou dar trabalho, porque eu não quero ir, porque eu não sei o que e tal. Quando você melhora essa questão muscular dele, ele aceita convite para sair na hora. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Quando o cara tá fraco, tá com dor, você pode falar o que você quiser, que ele não vai sair, né? Então, nesse contexto, é muito importante. E aí, você consegue levar isso para todo mundo, né? Então, para quem está numa situação de um pós-cirúrgico, para quem vai num pré-cirúrgico, para quem está no pós-cirúrgico, você tem as fases, né? E aí a gente fala com relação ao consultório lá, né? Quer dizer, o próprio logo, né, do consultório, que tem o desenho de uma ampulheta repartida, né? Então, estou até com ele aqui na camiseta, aqui, ó, tá vendo? É um desenho de uma ampulheta repartida. Então, a ideia da ampulheta é o tempo do tratamento. E a ideia da repartição é justamente a fase que você está indo. Então, você começa numa fase pequenininha, lá no começo, e ela vai gradualmente aumentando, e chega lá no final, você vai passar para a próxima fase. A próxima fase não começa na parte mais grossa, começa na parte fininha de novo, para você ir aumentando novamente. Então, isso é uma coisa que gera tempo, né? Fisioterapia não é algo que você faz na segunda e fica bom na terça, isso é uma coisa que precisa deixar claro para as pessoas, né? Fisioterapia leva tempo. E no caso de esporte, no caso de outra situação, igual o Nicolas atende, o que a gente também precisa entender é que fisioterapia não trabalha só com pessoas lesionadas e com pessoas que estão precisando de reabilitação, mas a gente consegue
dentro desse conceito da musculação terapêutica, adaptar o condicionamento físico para a pessoa conseguir gradualmente fazer uma atividade que ela quer. No caso da cardiorrespiratória também, então, que nem a Bia comentou, às vezes você chega lá, você depende da parte musculoesquelética dele para fazer um teste. Às vezes o cara está tão ruim, musculoesqueleticamente falando, que ele não consegue fazer teste, não naquele momento. Então, de repente, você faz o teste baseado no que dá, e aí, novamente, você adapta o teste, né? Olha, dentro da condição que ele está, o teste que deu para fazer foi esse, o resultado é esse. Vamos trabalhar e daqui a pouco a gente refaz o teste de novo. E aí você consegue ver essa evolução, mostrar para o paciente, e quando você mostra essa evolução para ele, tem mais adesão ao tratamento ainda, né? Então, isso que é bem bacana nesse conceito dessa parte da musculação terapêutica, porque você vai avançando. A ideia da musculação terapêutica não é ficar na mesmice lá, no mesmo pezinho a vida inteira, é meter carga. A ideia é meter carga. Existe só uma dificuldade com relação às pessoas mais idosas nesse entendimento do porquê que eu preciso aumentar a carga. Mas, tirando quando você consegue compreender, passar essa explicação para ele, ele consegue compreender que esse aumento de carga favoreceu o dia a dia dele, ele já não caiu mais, ele conseguiu sair sozinho, ele tem mais autoestima, tem mais confiança, ele quer fazer as coisas, aí você consegue, inclusive, abusar um pouco mais no exercício, na atividade dele. Eu acho que é pensar em longevidade, né? E qualidade de vida, principalmente. Não só na musculoesquelética, mas na respiratória também. Eu acho que... Não, se a gente pensar em prevenção, só assim, tirando a parte de reabilitação da físio, mas se você pensar em prevenção, muita gente aí vai deixar de ter problema de saúde crônico lá na frente, né? Muita gente. Com certeza. Né? Com certeza. Vamos aproveitar esse caso que você citou, ia pedir para o Nicolas apresentar para a gente, e aí cada um fala por onde chegou esse paciente, né? Se chegou pelo Robson, pelo Nicolas e onde cada um entrou. Esse paciente que o Robson estava comentando? Isso. É um paciente idoso, né? O Robson, quando me passou, o Robson já atendia ele uns anos atrás. É um paciente que ele teve um traumatismo craniano em 2018, se não me engano, e ele tem muitos problemas de equilíbrio, um problema proprioceptivo também, e junto com um quadro de depressão, que eu acredito que seja um quadro bem depressivo também. Tudo ele vê de um jeito ruim, sabe? E antes, quando eu comecei a atendê-lo, acho que era mais ainda. E eu lembro que quando o Robson me passou ele falou assim, Nicolas, eu tenho um desafio para você agora, né? O desafio não vai nem você melhorar esse paciente, o desafio vai ser você aceitar o tratamento, porque ele é bem duro, assim, ele já é idoso, então ele é bem duro de aceitar as coisas. E é engraçado, assim, no começo era mais difícil, né? Porque eu chegava lá, ele falava, não tem por que fazer, não tem por que melhorar, eu já tô aqui, já tô no final da minha vida, não tenho o que fazer. Então, a parte que eu mais encontrei em dificuldade não foi fazer a melhor, mas foi fazer ele entender do porquê que era bom. E eu acho que a Bia vai entender o que eu tô falando, porque até hoje, né, tem dia que a gente chega lá, ele tá, tipo, meio desconfiado, tá, tipo, por que a gente tem que fazer? Mas é um paciente bem legal pela evolução que ele tá tendo, né? Graças a Deus aí. Antes, ele tinha medo de sair na rua. Quando ele ia sair na rua, ele tinha uma descida, por exemplo, ele prostrava todo o peso para frente, ia desequilibrando, ele só parava se tivesse um lugar para segurar. Hoje não, hoje quando ele começa a desequilibrar, ele já para, arruma o corpo, arruma a postura, respira um pouco e continua andando. Ele está se adaptando à rotina dele, né, ao que ele consegue viver agora. Daí no começo do ano ele estava com a oxigenação dele não estava muito alta, né? Estava um pouco mais baixa. Daí, graças a Deus, entrou um anjo aí da CardioResp para ajudar a gente, né, Albinha? Foi. Deu um norte para a gente também, mostrou que os parâmetros que ele estava não eram ruins, né? E que às vezes não tinha a ver com, não estava relacionado com a CardioResp, mas sim com outras questões. Mas graças a Deus tem dado certo a nossa parceria aí, né, Bia? Sim, esse paciente é um desafio para todos, né? Eu entrei de paraquedas nele. A gente entrou achando que era uma questão de oxigenação e recentemente a gente avaliou, né? A clínica se juntou, tanto a musculoesquelética quanto a cardiorrespiratória, e percebeu que talvez trata-se de uma alteração vestibular decorrente da lesão, do traumatismo dele. Mas a CardioResp continua com ele
porque a gente precisa estar acompanhando, né? Por se tratar de um paciente idoso, a gente precisa estar lá, vamos caminhar, que caminhar faz bem. E agora a gente é como se fosse pai, né? Solta um filho no mundo, cria um filho e solta no mundo. E agora ele está se soltando, tanto que a gente chega lá, cadê o paciente? Não está na casa dele, foi passear, né? Mas ele é um paciente bem, bem legal. A físio, ela tem que ser um pouco psicóloga, né? Você tem que ir lá, ficar batendo, olha, vamos fazer porque é bom. Com um físio já foi difícil, né? Aos pouquinhos, imagina com 2. Chega 2 fisioterapeutas para atender, ele vai ficar, ué, por que tem 2? Só precisa de um. E aí, aos pouquinhos, a gente está ganhando ele e, graças a Deus, está dando tudo certo agora. Tanto o Nick quanto o Dr. Robson, com um pouquinho de conversa no ouvido dele, ele está aceitando. Felipe, esse paciente que a gente está comentando, você imagina, assim, eu falo que a gente, como fisioterapeuta, a gente deveria ganhar, porque em dobro, porque a gente tem as duas profissões do mesmo nome, né? É o físio, na parte física geral, e a parte terapeuta, que envolve toda a parte emocional para que esse físico funcione, né? E quando a gente fala da parte terapeuta, do terapeuta para o paciente, a gente também está falando no contexto familiar, né? Então, assim, você imagina o grande desafio da questão do atendimento domiciliar, principalmente no nosso caso, o consultório, ele é um consultório de atendimento fisioterapêutico particular, né? Tanto no consultório quanto no domiciliar. Ele é particular. Então, já começa nesse sentido, porque quando você pega uma situação, quando cai para a gente uma situação neurológica, a gente já tem um certo cuidado, porque isso, a demanda do tempo vai demandar da família uma questão financeira muito grande, né? Fora isso, você imagina você ter uma pessoa dentro da sua casa que até uns anos atrás era extremamente independente, fazia tudo sozinho, e numa situação dessa de fazer as coisas sozinho, sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano,